Bom, pessoal, enquanto a galera vai se conectando aí, eu queria desejar muito boas-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Risk University Insights. É muito bom encontrar vocês aqui, mesmo que seja virtualmente. Meu nome é Tuane, eu sou coordenadora de comunicação aqui da KBS, que é a Escola de Negócios, para quem não sabe, é a Escola de Negócios da KPMG. Eu sou responsável, inclusive, pela comunicação da KBS nas redes sociais, então, se você acompanha a gente por lá, é sempre eu que coloco as coisas. No LinkedIn, inclusive, temos uma newsletter sobre a Risk University, que também se chama Risk University Insights, e que tem sempre vários conteúdos sobre auditoria, conteúdos, inclusive, parecidos com o que a gente vai falar hoje, com o tema de hoje. Mas, para começar, antes de chamar os nossos super instrutores, eu tenho uma perguntinha para esquentar o chat aí um pouquinho. Vocês se deram conta de que daqui exatos 2 meses é 2024? Hoje eu estava pensando nisso e ficando assim, maluca, gente, 2 meses só e estaremos em 2024. Quem aí já está pensando no ano que vem, na hora de fazer os planos? Alguém vai estudar alguma coisa diferente? Já está pensando nas férias, talvez? Comprar uma nova casa? Tem gente que vai querer engravidar, tem vários planos aí, crescer na carreira, estudar alguma coisa diferente. Eu sempre, todo final de ano, faço uma listinha de metas para o ano que vem. E então, quando chega agora no final do ano, eu já vou elaborando a minha. E vocês? Quais são os desafios para auditoria interna para 2024? Aí eu chamo os nossos super instrutores, que são os sócios experts nesse assunto. A gente está falando de 2024, então ninguém melhor do que os experts nesse assunto, que são inclusive instrutores do módulo de auditoria interna da Risk University, para falar sobre isso, sobre o futuro, que está todo mundo aí empolgado, né? Queremos saber também sobre o futuro da auditoria interna. Então, olá para o Júlio. Eu acho que a Camila vai demorar um pouquinho para entrar, mas o Júlio está aí. Oi, Júlio, tudo bem? Tudo bem, Tuane? Tudo bem, Tudo pessoal? bem. Boa tarde. Boa tarde. Você já tem os seus planos para o ano que vem? Férias marcadas, estudos? Eu acho que meu plano para 2024 é encerrar 2023, viu, Tuane? Tá difícil. Vai dar tudo certo, calma, calma, tem 2 meses aí pela frente, vai dar tudo certo. E eu passo a bola para você e para Camila aí em breve. Obrigada, viu, gente? E no finalzinho eu apareço de novo. Bola, Tá gente. ótimo. Ok, muito obrigado, Tuane. Obrigado, pessoal, aí. Boa tarde. Obrigado por comparecer, tirar um tempinho aí do dia de vocês para a gente conversar. E realmente é conversa, tá? É bate-papo. A Camila, que também vai fazer com a gente aqui, ela teve um probleminha logístico aí, tá chegando daqui a pouco, tá? Ela vai entrar no chat aí já com a gente e certamente vai conseguir agregar também bastante, mas enquanto isso, tá, em respeito aí aos horários que a gente estava organizando, vamos seguindo em frente aqui e vamos conversando, tá? Bom, acho que me apresentando aqui um pouquinho, eu sou sócio da KPMG, fico no escritório de Fortaleza, mas sou o líder da prática de auditoria interna no Brasil como um todo, então eu estou sempre aí circulando pelas principais cidades do país e pelas principais empresas também. Muito obrigado pelo carinho de todos bom, se precisarem de algum apoio com relação à auditoria interna, por favor, contem com a gente, tem o QR Code aí, podem ficar à vontade para me adicionar no LinkedIn, se ainda não fizeram. Estou vendo aqui vários nomes aqui, carinhas que eu já conheço de longa data, muito obrigado aí pelo prestígio, e vamos seguir em frente. Pessoal que já me conhece, por favor, não façam perguntas muito difíceis, né? E o pessoal que não me conhece também não, por favor. Bom, vamos seguindo aqui. Nosso objetivo é falar um pouquinho, então, sobre né, como que a gente pode se preparar, enquanto função de auditoria interna, para os desafios que a gente tem visto aí em 2024. Então, a gente a KPMG acabou de soltar aí recentemente uma publicação sobre isso. No final também a gente coloca ali para vocês o QR Code da própria publicação, mas o objetivo aqui é bater um papinho rápido. Vocês viram que o tempo realmente é bastante curto, então a gente não espera aprofundar efetivamente em cada um dos temas, mas dar um panorama mesmo, né? Um overview sobre alguns temas importantes para que a gente considere no nosso planejamento aí de auditoria interna para 2024, né? E como que a auditoria interna poderia, então, ajudar ainda mais, né, as organizações, as empresas que a gente atua, que a gente defende com tanto carinho aí no próximo ano.
ok? Vamos seguindo aqui com alguns temas, então, bom, fiquem à vontade para colocar aí perguntas no chat, e no final a gente vai ter um espaço bom aí, acredito, para conversa, para debate, e a gente vai tratando aí os temas que forem aparecendo, tá bom? Se tiver alguma coisa também um pouco mais específica, a gente pode organizar mais para frente um call específico com cada um de vocês ou com as empresas de vocês, né? Uma visita também, e podemos ir conversando e trocando algumas figurinhas, tá bom? Ok. Bom, acho que o primeiro grande tema que a gente está sempre envolvido aqui, principalmente no Brasil, né? Macroeconomia. O que que a gente tem visto, e o que é que, como que a auditoria interna pode ajudar a empresa, né? Nesse sentido, né? Quais são os efeitos que a macroeconomia pode trazer para o nosso planejamento de auditoria interna? A gente pensa que, quando está falando de macroeconomia, um cenário doméstico cada vez, né, mais conturbado, as condições geopolíticas também muito complexas, trazendo uma agenda sempre focada aqui em programas sociais, né? Então, isso pode trazer um benefício momentâneo, num curto prazo, né, com uma alta de consumo, dependendo do tipo de empresa que você está defendendo aí, né? Mas isso também pode trazer alguma alta inflacionária mais para frente, e aí a gente tem que, as organizações têm que começar a pensar em como combater isso, né? Um déficit orçamentário, que a gente tem visto aí discussões fortes em cima disso, né? E a auditoria interna pode, então, ajudar as organizações de uma forma, né, estando atenta a esses riscos emergentes e externos também que acontecem, mas monitorando, quais são as exposições que as nossas organizações têm, né, a esses índices econômicos, inflação, câmbio, por exemplo, né? E como que a gente poderia se precaver sobre isso, né? Outra coisa também, fornecedores, a cadeia terceirizada, os prestadores de serviço, né? Como que todo esse ambiente macroeconômico atinge a nossa cadeia de supply, e que controles a empresa tem, para se prevenir e para ter certeza do que está acontecendo, e tratar esses riscos da melhor forma. Então, são respostas aí que a auditoria interna pode ajudar a dar, né? Aí também identificando alguns potenciais riscos aí de fraude, né? Todos nós sabemos aí, pela nossa experiência, que quanto mais desafiador o cenário, quanto mais desafiador é, o ambiente econômico que as empresas vivem, né? As metas acabam tendo também que ser desafiadoras, e aí a imaginação, a criatividade das áreas operacionais acabam florescendo, né, para atingir certos resultados. Então, muito importante é a questão não só de como a gente pode identificar esses indicadores, né? Esses indicadores de performance da gestão estão realmente sendo calculados da forma correta, estão sendo alcançados da forma correta, né? Mas até mesmo o apetite a risco para determinação dessas metas, se ele leva ou tem esse risco de levar ou não, né, as empresas ou as áreas a forçarem um pouco a barra no atingimento aí de seus bônus, né? Então, já a primeira dica para o ano de 2024 aí, para um plano de auditoria mais completo. Aproveitando aqui o embalo da macroeconomia, né, a gente fala também de geopolítica, né? Geopolítica, estamos vivendo aí, né, uma policrise, digamos assim, temos muitos conflitos acontecendo ao mesmo tempo, temos dois grandes que estão chamando mais a nossa atenção, a questão da Rússia e da Ucrânia, e a questão de Israel, né, e Palestina. E como que isso pode interferir dentro das nossas organizações, né? Além do que, a gente entende também que pandemia ainda, né, por mais que a gente tenha esquecido um pouco, parece que foi em outra vida, né? Mas a pandemia também pode voltar aí a qualquer momento, não só talvez a Covid, mas outros tipos de doenças, né, que podem trazer algum tipo de infecção e tudo mais generalizado, né? A gente tem visto vários red flags, vários sinais de alerta ao longo do mundo, né? Em alguns momentos, né, a própria Covid volta com mais força em alguma região, volta né, com algum susto, né, e estaríamos novamente preparados para isso, né? Ou dentro de uma cadeia de fornecimento também,
de Rússia, Ucrânia, Israel e Palestina, né? Como que isso afetaria as nossas operações, as nossas empresas, né? Se, por exemplo, vier uma sanção, né, sobre algum desses países, né, como que nós poderíamos tratar isto dentro das nossas organizações, né? Ou qual o aumento de custo para continuar comprando desses países, dependendo de algum tipo de insumo que a gente precisa, né? Então, por exemplo, estaríamos preparados para adotar, né, ou para seguir, né, as sanções que eventualmente possam vir sobre, por exemplo, Rússia, Israel, né? Temos relações com esses países e teríamos que abortar essas relações de alguma forma, né? Temos subsidiárias, temos planos de investimento, né? Como que esses fatores geopolíticos vão impactar as nossas decisões, as nossas relações com os clientes lá no exterior, ou interrupções na cadeia de suprimentos, né? Para energia, matérias-primas ou outros tipos de componentes também, tá? Isso sempre é importante a gente materializar dentro dos nossos planos de auditoria, né? Através aí de análise de cenários, uma modelagem, né? Uma compreensão aí dessas interdependências entre esses riscos, não só os geopolíticos, mas entre todos eles, tá? Importante também a gente abranger este tema. Mudando um pouquinho o nosso espectro, pensando num tema também que já vem dentro das pautas constantemente sendo abordado, a questão de pessoas e de talentos, né? Nós vimos que já estamos todos acostumados a trabalhar de forma remota, flexível, né? Mas ao mesmo tempo estamos começando a perceber também um esgotamento desse tipo de trabalho, né? Muitas empresas começam a trazer de volta as pessoas para dentro das instalações, dentro de uma forma híbrida, né? Tentando achar aí um meio termo, uma fórmula ideal, porque começaram a perceber que é difícil manter talentos, né? É difícil a gente continuar cultivando, né, a cultura das empresas da forma como era antes, né? Então, como é que a cultura está sendo adaptada para essa nova vida virtual, para esse novo trabalho remoto, e como que a gente transfere a cultura para essas novas gerações que entraram durante Covid, que entraram durante essa nova era de tecnologia, né? E como que a gente passa a aprendizagem também para essas novas gerações. Oi, Camila, bem-vinda, chegou aí a tempo, muito obrigado, seja muito bem-vinda aí para participar com a gente. Já foi tocando aqui, mas fique à vontade para também comentar, tá bom? Combinado, Júlio. Boa tarde, pessoal. Tá ótimo. Bom, por falar em talentos, tá aí a Camila, gente. Muito, muito bem-vinda, Camila. Bom, e como que a gente retém, né? A gente vê aí, vamos reter as pessoas no híbrido, vamos reter as pessoas no físico, vamos reter as pessoas né, no remoto, né? E cada um com as suas demandas e novas exigências, né? E como é que a gente trata todo o bem-estar da organização nesse sentido? E não só isso, mas a gente tem visto aí os distúrbios psicossociais ou várias pessoas aí, né, em burnout, várias pessoas com dificuldades de se adaptar às novas rotinas, né? Então, são os talentos dentro da organização que a gente precisa manter e tratar, e como que a auditoria interna pode ajudar as organizações a se prevenir ou a abordar esses riscos, né? Então, sempre pensando aqui nessas atividades estratégicas de planejamento da força de trabalho, né? Que estar muito próximo ao RH, próximo ao planejamento estratégico, identificar quais são as ações que as organizações estão tomando dentro dos seus programas de atração e retenção de talentos, né? E principalmente também no planejamento sucessório. Como é que você prepara sucessores dentro, né, de um ambiente ou de uma cultura remota, né? Será que esses novos sucessores estariam aptos, por exemplo, para um regresso à vida real, né, à vida física nos escritórios, né? Então, também uma boa forma da auditoria
interna ajudar as organizações nesse sentido de se precaver desses riscos, né? Compreendendo esses impactos que vêm, né, dos desligamentos que aconteceram, né, de congelamentos de contratações, e como é que isso impacta no ambiente de controle interno, na motivação das pessoas em seguir as regras, né, na disciplina das pessoas no cumprimento dos controles e procedimentos e processos da organização, né? Então, e como que a organização estaria preparada para atender e avaliar esses riscos psicossociais, né, que vêm aí em função dessa nova forma de trabalho. Eu já vi, inclusive, Júlia, em alguns clientes que a gente atende, ao terminar o teste e conversando ali com o Process Owner, quem comanda ali o controle e faz as atividades, algumas perguntas sobre esse aspecto também. Ó, o pessoal é novo na sua área, como que é a dinâmica de trabalho? Vocês sempre trocam as informações muito eletronicamente ou estão sempre no presencial? E às vezes a gente consegue observar em situações de determinadas empresas que têm um modelo de trabalho diferente de outras, às vezes até uma tendência de como que esse controle é performado. Então, avaliar para cada companhia qual que é o melhor modelo. E a auditoria está aí para ajudar, talvez, fazer um projeto específico que antes não era selecionado, de olhar a retenção de talentos e planejamento de sucessão, que isso eu sei que é um tema não tão abordado nas companhias, mas com essa nova configuração, por que não a gente pensar aí para 2024? É isso mesmo, Camila. E não só esse tema, mas todos esses que a gente vai falar aqui, né? Às vezes, Júlio, Camila, a gente ainda não faz esse tipo de coisa. A minha empresa não está nesse nível ainda, por exemplo, de ter, né, uma avaliação psicossocial ou um planejamento sucessório, bem assim, bem estruturado. Não tem problema, né? Acho que a auditoria interna também está no papel de provocar a empresa, né, a implementar boas práticas, melhores práticas, né, de mercado e também puxar um pouquinho a régua para cima, né? Então, faz parte do nosso trabalho também essa provocação aí às empresas, tá bom? Bom, vamos aqui para o próximo também. A gente está falando de pessoas, então a gente automaticamente fala também da confiança organizacional, né? A reputação das organizações, das empresas e como elas estão cada vez mais precisando compreender e responder esses novos anseios, né, dos seus stakeholders e de todas as partes relacionadas aqui, né? Essa mudança na mentalidade das pessoas quando elas escolhem os empregadores, né? As diferenças geracionais cada vez mais entrando e convivendo ao mesmo tempo no mercado de trabalho, né? E a gente percebe que a remuneração hoje já não é mais, né, o principal motivador para que alguém escolha um local para trabalhar, né? Então, como trazer essas pessoas, né? E como também manter clientes que valorizam toda essa experiência e essa confiança que sentem em cima das organizações, né? Muitas vezes, às vezes os clientes estão dispostos a pagar mais caro por marcas, né, ou por empresas que eles confiam e valorizam. Então, como a gente também pegar esse risco e trazer e aproveitar e capitalizar em cima desse risco cada vez mais, né? E a auditoria interna pode ajudar, né, trazendo, então, por exemplo, uma avaliação sobre os controles de privacidade, proteção de dados, né, mantendo ali a segurança das informações que os clientes e que os consumidores e que os próprios funcionários tanto prezam, né? E com esse aumento dessa previsão algorítmica cada vez mais direcionando, né, a área comercial das organizações, a inteligência artificial e os dados de orientação da área comercial, como é que a gente está usando, como que a empresa está usando esses dados, né, de uma forma ética, de uma forma, não só a forma legal, estritamente legal, mas de uma forma também, né, moral, corretamente moral e ética em cima do que a gente espera que a reputação daquela empresa nos passe, né? Então, acho que é importante não só a gente fazer aquele trabalho de auditoria básico, mas também questionar, né?
a estratégia do uso das informações, né? Como que a gente está usando, para que a gente está usando, dentro daquele conceito da minimalização, né? É importantíssimo o que é que a gente pode, enquanto auditoria interna, provocar a organização nesse sentido. E aí, falando bastante já, né, especificamente sobre privacidade de dados, né, a gente continua vendo, né, isso cada vez mais parte do dia a dia dos negócios, né, mas também a gente continua vendo que, mais frequentemente, as ocorrências de violações assim, dos dados têm acontecido, né, e às vezes nem tanto por dolo, mas às vezes até mesmo por erro, né, dentro das organizações, ou por despreparo, por ineficiência de algum sistema, né? Então, nem sempre a gente vê que é um vazamento intencional, mas a gente vê, às vezes, também ele não intencional. A questão é que, no final do dia, né, a sua reputação e as penalidades financeiras também acabam chegando, né? E isso pode impactar aí a organização que você faz parte e defende. E a auditoria interna, mais uma vez, né, ajudando aí nos aspectos de privacidade de dados, né, coleta, armazenamento, proteção, retenção e descarte das informações, mas também um ponto que a gente chama bastante atenção, né? A grande maioria das organizações não conhece todo o caminho que as suas informações, que seus dados percorrem, né? Às vezes não está consciente de que os dados na nuvem estão passando por vários países ou em outro país, né? E nem sempre a gente tem esse controle dentro da organização. E às vezes, mesmo quando a gente vai implementar um sistema ou vai fazer aquele primeiro mapeamento de LGPD na primeira vez, a gente pode até ter visto isso de alguma forma, né? Mas acaba não acompanhando depois para ver se houve mudanças ou atualizações, né? Isso também é importantíssimo e é um tema que a auditoria interna pode ajudar, né, a prevenir aí riscos com a empresa. Só um complemento, Júlia, acho que cabe aos auditores também avaliar a importância da documentação que está sendo solicitada. Porque muitas vezes o auditor ele pede para ter volume de dados, ou porque talvez eu use essa informação. Se não precisa, não precisa solicitar. Então, a gente ter essa consciência também, até mesmo para dar importância ao que importa. Como você bem colocou, a gente precisa ajudar a companhia a olhar como que ela protege, retém, descarta a informação, mas como os auditores também estão tratando essa informação na sua auditoria. Então, fica aqui um pensamento, porque às vezes o time ele quer ser tão detentor de várias informações para ter todo o conhecimento e acaba não usando, não precisa dessa informação. Então, o auditor também fica aí de alerta do que de fato precisa pedir e coletar de informação com as áreas que estão sendo auditadas. Exato, Camila, muito bem. Acho que eu perdi aqui o controle. Pronto, voltei. Bom, e aí, né, dentro do conceito também de rupturas, né, e daquela empresa antifrágil, né, a resiliência das organizações, né, a gente tem visto aí uma interconexão de fatores, não só pandemia e guerras, mas nosso ambiente cada vez mais desconexo, né, e como é que estamos preparados para lidar com essas disrupções, né, os efeitos das mudanças climáticas cada vez mais também pressionando as organizações em questões de custo, em questão de fonte de captação dos seus recursos naturais, né? Seja energia, seja água, seja commodities, né? Então, as empresas aqui que estão participando com a gente, que vêm do agro ou que usam que usam commodities aí como insumos principais, já tem isso muito claramente determinado. Sabem que realmente é um fator determinante aí para o sucesso do negócio, né? Mas nem sempre todas as empresas estão ainda com essa consciência também, né? Então é importante a gente lembrar esse efeito aí que a pandemia nos trouxe de resiliência, de flexibilidade, né? Mas também entender que isso não passou, a gente vai ter outras e vai continuar tendo outras, né, ondas aí de riscos emergentes que vão começar a nos trazer cada vez mais a necessidade de se adaptar a cada um deles, né? E como que a gente, como auditor interna, pode ajudar as organizações nisso, né? Entendendo muito bem o que é importante
para o negócio, para os stakeholders que estão envolvidos ali, né, e escutar cada vez mais também os pontos de vista de cada uma das áreas, né? Então, por exemplo, entender os impactos que todas essas desconexões podem trazer em cybersecurity, em cadeia de suprimento, né, nos terceiros, na saúde das pessoas e no próprio produto e qualidade do produto também, tá? Então, importante sabermos, né? Às vezes a gente fica nessa ânsia de controlar tudo e ter o controle sobre tudo, mas às vezes é mais fácil a gente estar leve para se adaptar também a cada uma das necessidades novas que vão aparecendo por aí e conectado com tudo que está acontecendo, tá? E aí, entre essas também, né, nas inovações, vem a regulação. Como que os órgãos reguladores têm reagido às novas, às mudanças, às novas tecnologias, às novas ideias, às novas formas de fazer negócio, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, aí, negócios que foram grandes disruptores aí, recentes, tipo Uber, Airbnb, sofrendo, né, com o regulatório, sofrendo com ah, as legislações de cada país, né, porque no final do dia esses negócios disruptivos não se encaixam bonitinho naquela lei ou naquela regulação que a gente tinha até então, né, e eles vieram não só para mudar a forma de fazer negócio, mas a própria forma de tributação, né? Então, e o governo, né, certamente não quer ficar de fora, né, de um negócio novo ou de um novo canal, né, de vendas ou de uma nova forma de comercializar em que ele não possa cobrar impostos, né, ou que ele não possa regular. Então, certamente as novas regulações acabarão vindo e a gente precisa estar sempre muito atento, porque a complexidade, a velocidade dessas mudanças vai cada vez mais ser maior, tá? E aí a gente dá aquele destaque para os temas de ESG aqui, né, em regulação. Estamos acompanhando bastante aí os novos indicadores, né, a unificação, ou a padronização dos indicadores ESG, né? E como que isso vai impactar as suas organizações, né? As novas regras de CVM para o próximo ano, né? Então, essas reformas regulatórias, né, elas têm refletido cada vez mais essa ânsia aí de resiliência organizacional, ok? Então, como que a auditoria pode ajudar a organização? Mantendo, né, essa abordagem ágil e padronizada para compliance, né, a gente precisa estar sempre atento aos novos regulatórios e assegurar que o modelo que as empresas escolheram para se manter atualizadas e para fazer essa gestão das normas, né, esteja cobrindo tudo o que precisa cobrir, ou pelo menos os grandes principais riscos regulatórios que as empresas estão expostas, né? Então, se a gente conseguir também, né, dentro dos nossos trabalhos de auditoria interna, identificar pontos que estão descobertos, né, também a gente pode ajudar a organização, né, a melhorar a sua cobertura, né, ou até mesmo, mais uma vez, provocar as organizações para automatizar ou para implementar novas tecnologias para aprimorar os seus controles regulatórios. Ok? Bom, e falando em automação, né, a gente fala também em segurança cibernética. Okay? E aí esse também é um tema que a gente já vem discutindo há muito tempo e que precisamos cada vez mais estar atentos, né? Hoje a gente já entende que não é mais se seremos ou não invadidos de alguma forma, mas quando seremos invadidos, né? E o que vamos fazer quando formos invadidos, né? Então, o ambiente empresarial cada vez mais permitindo esse risco cibernético seja alimentado por um volume maior de dados sensíveis, né? Porque a gente está agora totalmente dependente de dado, interconectado, integrado em redes, né? E essas ameaças continuam sendo principalmente phishing, né? Engenharia social, as redes sociais e o ransomware, né? E, na verdade, continua também sendo o ponto mais vulnerável, o ponto que é a pessoa, né? É aquela pessoa que compartilha a senha, aquela pessoa que usa senhas fracas, aquela pessoa que clica em links, né, sem um certo cuidado. Então,
o ponto fraco também continua sendo o comportamental, né? E como é que a auditoria interna pode ajudar as empresas em 2024, incluindo nos seus planos de atividade, nos seus planos anuais, né? A checagem de controles, né, de cybersecurity, né? Ou ajudando a primeira e a segunda linha a comunicar e avaliar melhor aí os temas de segurança cibernética, né? E, mais uma vez, avaliando esses comportamentos pessoais que afetam a capacidade da organização sobre aí os ataques cibernéticos. Esse é um tema que veio para ficar, né, Júlio? Não tem como. Se Não tem você como. nunca fez uma auditoria nesse tema, é interessante chamar aí ou o seu time de especialistas ou uma outra companhia para depois até fazer o follow-up dessa atividade, porque as pessoas estão ficando cada vez mais criativas. Então, você fecha uma porta, depois precisa fazer de novo um diagnóstico, uma avaliação para entender as tendências do mercado. Então, tem tanto essa questão mais, vamos dizer assim, básica de tipos de acesso às informações que o pessoal faz pelo phishing. E aí, falando especificamente de disrupção, né, avanços tecnológicos, né, como a inteligência artificial, blockchain, nuvem, né, o IoT, continuam impulsionando aí a digitalização das organizações, e a auditoria interna tem que seguir essa esteira, né, tem que ir acompanhando, não só para entender, né, o que está acontecendo dentro da própria organização, mas também para fazer a mesma coisa, acompanhar esse movimento dentro dos processos e testes da própria auditoria interna, né? E esse uso aí dos chatbots, né, da vida, e cada empresa já está começando também a investir na sua própria inteligência artificial, né? Mas traz também novas possibilidades aí, grandes possibilidades para a própria auditoria interna usar a seu favor, né? Mas ao mesmo tempo com o cuidado que devemos ter aí com relação à fidedignidade das informações, tá? Então, um plano de auditoria interna ele deveria permanecer cada vez mais ágil, né, e adaptando-se a esses processos de negócio, né, mas também avaliando a ética, né, a integridade do uso dessas novas tecnologias, né? A gente tem visto uma discussão muito forte de como usar isso da forma correta, até que ponto isso é invasivo ou não, né? Até que ponto podemos usar, até que ponto podemos ter direitos autorais ou não, né, em algumas questões, né? Então, são discussões muito profundas que acho que a auditoria interna pode ajudar a organização a trazer para dentro de um eixo ético, né, essas discussões, né? Porque se a auditoria interna começar a perceber que está tendo, né, que estamos tendo aqui um certo desvio de função, digamos, né, ou do uso, um mau uso dessas novas tecnologias, acho que, como um antigo chefe uma vez me disse, né, a auditoria interna deve agir como a consciência da empresa, né, trazendo isso aí para um eixo mais apropriado, né? Então, além disso, precisamos também entender, né? Não adianta a gente tentar auditar alguma coisa que a gente não conhece. Então, devemos sim incentivar o uso dessas novas tecnologias dentro das nossas áreas de auditoria interna, para que também sejamos, como hoje a gente domina controles, como hoje a gente domina outros tipos de ferramenta, como a gente domina riscos, né? A gente dominar também essas novas tecnologias aí disruptivas. Bom, acho que um grande tema aí da moda, né, e que tem sido bastante discutido, se é realmente ou não aquilo tudo que se propunha a ser, né, há 1 ou 2 anos atrás, e que agora a gente está vendo que muitas empresas estão começando a esfriar um pouco, né, mas que a gente tem que, enquanto auditor interno, também estar muito atento, é o ESG, né? Por quê? Porque a gente tem visto esses requisitos obrigatórios de ESG, eles vão vir com força, isso não tem jeito, né? Vai ser, isso mesmo, né? Vai virar moda, né? Estou vendo aqui, mas, bom, né? O ESG, por mais moda que possa parecer, ou que possa até recuar um pouquinho do tanto que ele avançou, mas ele não vai deixar de existir,
né? Ele vai continuar acontecendo e vai continuar evoluindo, né? E a gente está vendo aí essa globalização das normas, essa unificação, padronização das normas e dos indicadores, para que exista comparabilidade entre as empresas, né? Então, isso vai acontecer, isso é inevitável, né? Agora, até que ponto que as organizações vão avançar ou vão querer avançar em cada uma das frentes, né? Acho que essa que vai ser a grande discussão e que a gente precisa entender a cultura da empresa, o apetite a risco da empresa, né? E até mesmo o momento de maturidade e capacidade de investimento das empresas. Então, quais são as métricas que as empresas vão escolher para acompanhar, né? Faz sentido? Está alinhado isso com o planejamento estratégico, com a cultura, os valores, né? O propósito da empresa, né? Então, foi feito realmente uma discussão bem, né, profunda e abrangente com os stakeholders sobre o que realmente devemos ter como metas ESG e quais são os indicadores e qual vai ser o nosso monitoramento sobre esse desempenho, né? Então, vou dar um exemplo que foi falado aqui em algum cliente agora há pouco, né? A gente estava conversando sobre isso mesmo, e esse é um caso público, então a gente pode citar nomes aqui, né? A Lego, até, né, aquela fábrica, né, de brinquedos ali, de montar, de plástico, até pouco tempo atrás tinha, né, colocado uma meta de não usar mais, né, as pecinhas com base naquele plástico de petróleo, né, mas em um certo tipo de plástico reciclável, em materiais diferentes, né? E por alguns anos fez testes de laboratório, testes técnicos, né? Investiu pesado na busca de uma matéria-prima substituta e chegou à conclusão, depois de anos de investimento e de técnica ali em cima, né? Que não era possível, né? Não conseguiram, neste momento, né, da empresa, achar uma forma viável de substituir a matéria-prima que faz o Lego hoje, né? E desistiram dessa meta. E a forma como eles comunicaram isso ao mercado, né, trouxe uma transparência e trouxe uma segurança, né, que não arranhou a reputação da empresa, que não impactou o preço das suas ações, que não impactou o seu market share, o seu volume de vendas. Por quê? Porque eles divulgaram isso de uma forma adequada, divulgaram isso com transparência, explicaram os motivos, né, que tinham realmente aquela intenção e mostraram isso através de todo o investimento que foi feito, mas que chegaram tecnicamente à conclusão de que não era possível realizar aquele sonho que tiveram alguns anos atrás, né? Então, e agora? Bom, então vamos escolher outras formas de ser, né, de atender aqui as demandas, né, as demandas ESG dos nossos stakeholders? Vamos, né? Então vamos novamente achar uma outra frente de trabalho em que a gente possa ser bom, em que a gente possa, né, trazer aqui um apoio ou agregar algum valor para o bem comum da sociedade como um todo, né? Então, ótimo, né? Então, se hoje a gente não consegue mudar de um jeito, a gente muda de outro, né? E isso o mercado tem aceitado cada vez mais conscientemente, né? E cada vez mais sem solavancos, né? E como que a auditoria interna pode ajudar nisso, nessa mudança, né? Combinando, né, mais uma vez aqui, esses requisitos regulatórios, né? Mas também com o capital comprometido com essa transição ESG, né? O custo-benefício do ESG, para que realmente traga benefícios para o negócio e para a sociedade e não seja só aquela meta que veio de prateleira e que a gente tem que cumprir porque nem sabemos o porquê, né? Então, é importante também essa criticidade, essa avaliação aqui por base, por conta da auditoria interna, para a gente ajudar as organizações a ter um planejamento ESG mais adequado, né? Júlio, também estão rolando alguns comentários aqui bem legais sobre essa questão, ó. Nessa questão de sustentabilidade, há também riscos relacionados aos potenciais impactos nas demonstrações financeiras, quando a companhia assume determinados compromissos. Com a emissão e evolução das IFRS, isso fica cada vez mais presente. Comentário do Thiago, achei bem legal. É isso aí, né? E aí a gente não tem como, né? Não tem como a gente escapar disso. A questão é,
a forma como a nossa empresa, a nossa organização está abordando o tema é uma forma íntegra, né? É uma forma respeitosa, né? Com o meio ambiente, com a sociedade e mantendo os padrões de governança, né? A gente não precisa ser o super campeão em tudo, né? A gente precisa tratar da forma como a gente consegue, de uma forma respeitosa, né, e mostrar isso para a sociedade. Então, o discurso também ajuda muito nesse sentido, tá? A gente tem visto essa discussão muito presente, principalmente na Europa, ali nas empresas, nos clientes que a gente vê na Europa, tá bom? Muito obrigado, pessoal, aí pelos comentários. Nossa, nota 10 aqui e realmente faz todo sentido. Bom, pessoal, a Bom, gente deixa aqui para vocês o QR Code de duas pesquisas bacanas que saíram recentemente da KPMG, que é a Auditoria Interna em Foco, ano fiscal 2024, que é justamente essa que a gente veio passando um pouquinho ali, uma pincelada sobre os temas, e o material está bem robusto. Fiquem à vontade para fazer o download, para compartilhar dentro do time. E tem também uma que chama O Papel da Auditoria Interna em ESG, também uma outra publicação, fiquem à vontade aí para ter o acesso. O Bruno colocou o link também aqui no chat para ficar mais rápido, caso o QR Code não esteja funcionando. E aí, acho que eu vou passar a palavra aqui para o pessoal da KBS para fazer a finalização, que a gente tem uma Black Friday. E, Júlio, obrigada pela participação. Obrigada, Júlio. Obrigada, Camila. bom, muito obrigado, pessoal. Fiquem à vontade aí, mais uma vez, para adicionar a gente no LinkedIn, vamos batendo papo. A gente fica à disposição para marcar outros calls aí com vocês, mais especificamente sobre algum tema ou outro, tá? Queremos ajudar vocês a construir uma função de auditoria interna mais robusta dentro das organizações, para ocupar o espaço que vocês merecem, que a auditoria interna merece. Gente, lembrando que os dois são experts no assunto e são os instrutores da Risk University, que é o nosso programa pioneiro sobre governança, riscos e compliance. Eles estão no módulo de auditoria interna. Esse programa, assim, é nota 10. Todo mundo que faz, são muitos elogios. Então, como estamos no período de Black Friday, a notícia boa é que ele está com desconto e também vários outros cursos. Eu vou postar aqui também nos comentários o link para vocês entrarem, descontos imperdíveis em novembro, vale a pena de verdade. Para, igual a gente falou, estamos falando de 2024, para vocês começarem 2024 com o pé direito, aprendendo coisas novas, aumentando o conhecimento técnico de vocês, ou até para finalizar 2023 com isso, bem legal. Então, eu vou mandar agora o comentário. E muito obrigada por todo mundo que veio. Muito obrigada e até a próxima, gente!